Então, boa tarde a todos. Hoje, 7 de maio de 2023, são 16 horas no Brasil, 21 horas em Malta. E hoje nós somos convidados aqui para poder falar sobre a questão mítica, sobre o mito na Umbanda esotérica. E é um tema, assim, desafiador, porque ele precisa de informações do passado. E nós não temos isso codificado. Nós temos isso através de pesquisas que foram feitas, principalmente pelo Mato Silva, no que se refere à parte mitológica da Umbanda. E, para começar, um ponto aí que eu acho que é um ponto de conflito, porque a Umbanda, eh, por ter por ser uma célula de um processo maior chamado Umbandã, a Umbanda, ela agrega a tudo e a todos. Então é normal você ver traço de budismo, hinduísmo, xamanismo, de ritos de raiz africana. Você vê isso tudo na Umbanda porque ela é uma amálgama. Ela é parte de um processo maior chamado Umbandã, que é um conjunto das coisas divinas. E se são coisas divinas, se são processos divinos, tanto faz o que o homem decodificou ao nível religioso. A Umbanda faz essa coxa de retalho, ela atrai tudo isso. E nós temos que o termo Umbanda, a corruptela Umbanda, ela foi dada pelos primeiros guias que manifestaram aqui no Brasil, principalmente em 1908, né? E naquela época nem era Umbanda ainda, esse termo só foi ser ajustado um pouco mais à frente. E eles diziam que essa palavra era uma palavra perdida, que foi perdida há muito tempo atrás na raça negra. Nós temos 5 raças atualmente que habitaram e estão habitando o planeta, né? Nós temos a pré-adâmica, a adâmica, tivemos a raça vermelha, tivemos a raça negra, amarela, e agora nós somos na raça ariana. Essa palavra Umbanda foi perdida na raça negra, no domínio da raça negra, especificamente num povo chamado povo Banto, que ao contrário do que nós podemos imaginar, esse povo Banto, ele viveu na Ásia e não na África. E aí eu sempre gosto de brincar, já que é um negócio de polêmica, né? Que o pessoal fala assim, Umbanda, Candomblé, tudo a mesma coisa. A gente sabe que não é. A gente sabe que tem uma diferença gritante. Inclusive, o Candomblé é um termo criado aqui no Brasil, para poder ajustar os ritos de matriz africana com os santos católicos da Igreja Católica, haja visto uma proibição dos negros ter uma rotina religiosa. E, segundo o Pai Mata, nas pesquisas que ele fez, e olha que foi a dificuldade de fazer essas pesquisas, porque não tinha muito material para ser consultado. Eu tô com uma obra aqui perto de casa, se o barulho ficar muito forte, vocês me falam, tá? Mas vamos lá. Ele não tinha material para ele pesquisar, mas ele acabou indo a fundo nisso e descobriu que esse povo banto tinha essa corruptela chamada Kumbanda, com K, Kumbanda. E voltando ao que eu ia falar, eu sempre brinco, falo assim, ó, não existe terreiro de Umbanda na África. Eu nunca ouvi falar de terreiro de Umbanda na África. Por quê? É uma religião brasileira, é uma religião da pátria do Cruzeiro do Sul. É uma religião que ela nasceu aqui, ficou totalmente escondida, e ela pegou e voltou de novo em 1908, nos princípios lá do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Antes dele, de uma outra entidade que baixava nos rituais que os índios faziam e os negros faziam também, que é o Caboclo Curuguçu, né, o grito do guardião, que já tinha dado uma parte fonética da palavra Umbanda. Então, a nossa mitologia para a Umbanda esotérica, ela está presa a essa questão da raça negra, que quando a raça negra habitou, para ela foi transferido um comando de poder, e esse poder se perdeu, como também se perderam várias palavras sagradas. Uma outra mística que nós temos na Umbanda esotérica, ela está mais presa à questão do Brasil pré-colonial.
pré-histórico, basicamente, né, que são a mitologia do maracujá, né, ou do maracujá, ou do acuiá, que a flor do maracujá ela tinha um simbolismo já para os índios pré-históricos de um Cristo que foi crucificado e a flor do maracujá ela tem ela no desenho da flor você vê os pregos da crucificação, são 3 eu acho, e a forma dela de cruz, porque eles acreditavam que aqui na pré-história nossa, né, apareceu um Jesus, uma época com a mesma história do Jesus que é referência para a Igreja Católica. Ele era loiro, olhos azuis, vestiu uma túnica branca e viveu com os índios, passando para os índios várias informações de caráter social, religioso, espiritual, que é o fenômeno do velho Paié, se não estou enganado, acho que o termo é esse. É o Sumer, velho Sumer. Sumer é o nome que esse Jesus que viveu aqui trouxe, e os índios tinham referência nele. Quando Cabral chegou aqui, inclusive a cruz das caravelas, ela foi feita uma leitura que era a volta desse Sumer, né, que ele disse que voltaria ao Brasil, e os índios aceitaram os portugueses por causa dessa cruz que eles carregavam nas velas e por causa dessa mitologia que eles tinham do velho Sumer. Uma outra mitologia que também nós temos, essa já é por parte indígena, né, que é o do Acauã. O Acauã, essa palavra é uma palavra, um mantra muito forte. E os pajés pronunciavam ela em determinados timbres de voz que acabavam, na repetição, fazendo com que as índias mais novas entrassem em transe. E quando elas entravam em transe com esse mantra, Acauã, 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 elas viravam verdadeiros médiums, né, de incorporação que traziam informações do astral superior. Essa mitologia também foi nessa junção entre o índio brasileiro, o negro de África, e criaram-se uma mitologia própria nossa. E aí nós temos que falar assim, mas e o Xangô? E o Oxóssi? E o Ogum? E o etc. Olha, essas palavras são palavras mágicas. E essas palavras, elas estavam perdidas com os bantos. E a configuração da Terra era uma configuração diferente. Nós não tínhamos separado a Europa, América do Sul, América do Norte, era uma outra conotação geográfica para o planeta. E o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Nessa, nessa, nessa formação geográfica, nós éramos mais próximos uns dos outros a nível de geografia, e tinha um fenômeno que tinha que ser resgatado, que era o seguinte: nós tínhamos raças evoluídas na América como um todo, que eram os tupis, a raça tupi. Tem um livro do Araras Vermelhas, esqueci quem que é o autor, Baratizil, Terra das Araras Vermelhas, que conta bastante sobre essa mitologia, sobre essa questão do grau que nós estávamos, e nós recebemos do povo negro, da raça negra, esses segredos. E um desses segredos era o nome do máximo que a nossa frequência mental consegue chegar a nível de percepção da energia de Deus. E esses nomes eram nomes de vibração, que é Oxóssi, Xangô, Ogum e etc. E esse segredo também foi desvelado pelas entidades a partir de 1908, continuidade de 1954, e foi uma luta para que a gente pudesse ter uma identidade como religião de Umbanda e respeitasse outras religiosidades, como o candomblé e os cultos de raiz africana. Tanto é que os pais de culto de raiz africana que eu conheço, eles são muito sinceros em dizer que não praticam a Umbanda, que praticam ritos de raiz africana. Mas o nosso país é o seguinte, aqui é uma mistura boa, né? Então a pessoa está insegura, hoje ele está na igreja católica, amanhã ele é crente, depois ele está na Umbanda, depois vai para o candomblé, depois vai para o Santo Daime, o cara vai, o cara perde uma identidade. Ele não consegue tratar bem aquilo que é mais fácil para ele. Ele está em busca, é a questão
busca mística mesmo, do autoconhecimento que nós temos. Só que chega uma hora que você para e se sente bem numa posição e é nela que você tem que operar, porque você não vai fechar os olhos para as outras religiões. Pelo contrário, a partir da sua você tem uma fonte de comparação. Se você não está bem nem na sua, como é que você vai ficar pulando de galho em galho para poder ter uma, uma caracterização assim religiosa mais potente? E esses três termos de mitologia, eles são a base do que nós usamos hoje na Umbanda dita esotérica. Esotérica com S, porque é uma Umbanda fechada, onde os heróis, os chaveamentos, eles só são passados com grau de evolução dos médios. Não é uma porteira aberta que você entra e vai lá e amanhã você já sabe tudo, todos os segredos, tudo que foi trabalhado, que foi preparado, né? Tipo, como você se elevar espiritualmente, segurança, contra a magia, é, proteção de magia negra, como fazer magia branca, rituais da natureza, como criar guias, talismãs. Esses segredos, eles não são passados para todos de forma aberta, eles são fechados. Por isso dessa questão da Umbanda esotérica. Agora, nós podemos usar também como fonte de comparação a questão da mitologia da Grécia. Por quê? Se na Umbanda a nossa mitologia é curta, muito curta, na Grécia nós tivemos uma sensação de mitologia muito extensa, tipo Deus do trovão, Deus da guerra, Deus dos infernos, Hades, Deus de não sei do que, Mercúrio, Deus da informação. Então nós tivemos nessa grego-romana aí, principalmente na Grécia, a questão da mitologia muito forte. Só que o homem sofre um incômodo. Ele tem um incômodo natural. Ele não aceita as coisas assim, pura e claramente durante muito tempo. E essa questão da mitologia começou a incomodar o homem na Grécia Antiga. E aí vem a primeira etapa, né? A mitologia serve de comparação para o contrário. Tipo, Deus do trovão. Poxa, se tem um Deus do trovão, para onde que surgiu isso? Quem é ele? Onde ele mora? Ele é físico? Ele é humano? Como é que ele é? Esse questionamento trouxe para aquela época a questão da razão. E nós vamos ver que isso se repete em várias passagens do ser humano, nas várias encarnações que ele tem. Acontece também na Idade Média, que é chamada Idade das Trevas, onde o poder do cristianismo era muito forte e uma forma de segurar as pessoas dentro de uma crença, de um domínio, era Jesus acima de tudo. E nós vemos hoje essa loucura de Jesus acima de tudo, Deus acima de tudo, e o ser humano fica ali como se ele não fosse convidado para essa festa, como se ele não tivesse poder de ser Deus, de ser Jesus, de ser uma boa experiência espiritual. E na Grécia Antiga, fazendo essa volta de comparação, surgem os questionamentos, né, que a gente chama de razão, e na Idade Média, na Idade das Trevas, isso fica bem claro, porque as pessoas começaram a ser mortas se não definisse uma crença a favor do cristianismo. É até uma brincadeira isso, né? Você tinha que ser cristão, e eu acredito que se Jesus estivesse aqui, na condição de Cristo, ele jamais seria católico. A liberdade dele era muito ampla para ele poder se fixar só num centro. Tanto que ele era judeu, praticava os atos dos princípios do judaísmo, mesmo assim ele ainda tinha um pouco a mais, que era da frequência dele de espírito. E as pessoas que questionavam através da razão foram massacradas, foram mortas. E essa coisa vai repetindo até os dias de hoje. Nós conhecemos vários filos religiosos onde questionar é um problema. A pessoa não pode questionar. Ele tem que aceitar as coisas do jeito que elas são. Isso aí eu falo que é a influência da mitologia. Por quê? Geralmente as pessoas não questionam, ou se questionam, questionam em condições muito especiais ou sozinhas, porque tem a questão do mito, né? O céu, o inferno, o castigo. Quantas vezes eu vejo num rito as pessoas procurando a Umbanda porque acham que estão sendo castigadas, que algum espírito ruim está correndo atrás dele, que fizeram magia negra, que o capeta vai pegar o cara, e, porra, aquela loucura. Mas é a parte mitológica. Esse incômodo, ele é importante até um determinado ponto. Por quê? Ele vai fazer com que a pessoa, com o passar do tempo, comece a questionar se esse desconforto realmente é necessário.
Se ele precisa ficar tão desconfortável em ter uma fé, uma religiosidade, uma crença. E como é bem curta a questão da parte mitológica da Umbanda, fica mais fácil para o umbandista, aquele umbandista de verdade, que estuda, que lê, que relê, que se autoavalia, que modifica todos os dias, que não quer mais ser mais do mesmo, né, ele quer ser um pouco mais, fica mais fácil para ele, porque nosso campo de crença mitológica ele é curtíssimo, muito curtinho. Então você não tem que ficar lutando contra um Deus que castiga, o diabo que o carrega, você não tem que ficar perdendo seu tempo com isso. A sua questão é mais de autoconhecimento, de saber que existem leis espirituais, que elas são imutáveis, você está dentro dela, e que sua missão aqui é o autoconhecimento. E como nós temos uma história curta da humanidade, né? Uma história curta que eu falo assim, em termos de arquivos, porque várias e várias vezes os nossos arquivos espirituais foram destruídos em várias condições, em vários momentos, e essa destruição desses arquivos nos deixou um pouco desligados daquela realidade que foi trazida, implantada e sedimentada a nosso favor. Oxalá, papai do céu, surge a questão do médium, né? Que já vem desde as primeiras reencarnações na Terra, essa sensibilidade que algumas pessoas têm de canalizar de espíritos não corpóreos essas informações. E muito do que foi descoberto a nível da nossa mitologia de Umbanda foi trazida pelos espíritos de forma direta. E nas pesquisas que foram feitas, descobriu-se realmente que as nossas ligações são muito mais profundas do que nós imaginamos. Para vocês terem uma noção, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, a última reencarnação dele foi como um padre, né? José de Malagrida, acho que é Malagrida ou José, eu não sei. Ele foi um padre que era médium, né? E foi queimado pela igreja porque ele fazia profecias, ele lia o futuro, etc. E lá na frente ele vem para poder fazer o enlace novamente do Umbandã, lançando essa célula do Umbandã, que é Umbanda, que não vai contra ninguém nem nada, nenhuma religião. Vocês nunca vão ver um bandista de quatro costados e numa rádio e numa televisão e fica lá enfiando o dedo na ferida, na religião dos outros, etc. Porque nós temos que obrigatoriamente estar acima disso. Está acima disso. É por isso que é difícil a pessoa colocar o pé na Umbanda quando ele está muito sobrecarregado de fantasia. Porque ele quer levar a fantasia para um campo que não tem. Você não vai ver um preto velho, um caboclo baixando no terreiro e tá lá assim, meu filho, que o Deus Sol, o Deus Lua, o Satanás, o capeta, ele não vai perder tempo com isso, porque o campo mitológico da Umbanda ele é muito curto. Agora, a mitologia ajuda, principalmente as pessoas criticam muito a Umbanda esotérica porque eles dizem que nós falamos num nível muito alto de frequência e que a pessoa humilde não vai entender. Eu acho que isso é um grande equívoco, porque quem fala para Umbanda hoje, quem fala pela Umbanda é preto velho, caboclo e criança. Nós que estamos nesse ciclo somos meros palpiteiros. Eles é que falam. E a linguagem deles atende todo mundo. Eu já vi o pai velho falar de física quântica e, ao mesmo tempo, chegar um consulente lá e ficar falando de ervinha, de banho, naquela linguagem mais simplória, etc. Porque é a espiritualidade que tem que falar. Nós já falamos muito. E falamos de forma que nós criamos distâncias entre uns e os outros, que elas são distâncias que custam a cicatrizar, porque ninguém quer baixar a guarda para aceitar o outro do jeito que ele é, né? Esse time de aceitar o outro espiritualmente da forma que ele é um problema. E tem uma outra coisa: ninguém quer ouvir ninguém. Todo mundo quer falar. Todo mundo quer falar o tempo todo. Você começa, a pessoa te interrompe. Você está falando uma coisa, o cara atravessa a conversa. Né? Eu já estou cansado de falar com a pessoa. Opa, peraí, deixa eu terminar aqui depois. Parece que até fala de educação, né? Deixa eu terminar o que eu estou falando, depois você fala que eu vou te ouvir atentamente. Ou já chego e já me coloco na posição de ouvir. Cruzo os braços e fico ouvindo. Blá, 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 blá. E o que isso tem a ver com mitologia? O que isso tem a ver com mito na Umbanda? Isso tem muito a ver. Isso tem.
é assim, é um assunto que eu achei um dos mais importantes até agora para a gente avançar para outras questões. Olha para vocês verem, se nós temos um campo mitológico curto, nós não perdemos tempo com fantasia. E quando você não perde tempo com fantasia, o que acontece? A sua parte anímica fica muito mais fácil de ser ajustada. E o que é anímico? Anímico é aquilo que vem do ânimos, da alma. Você foi escravo, príncipe, homem, mulher, pirata, sei lá, rei, rainha, ocupou corpos diferentes e agora você está nessa manifestação. Você traz na sua alma as suas características de pirata, de escravo, de poeta, de pintor, de mulher, de homem, de freio, de padre, você traz tudo isso na sua alma. Esse ânimos. E essa parte é a parte que te ajusta na reencarnação que você está ocupando. Por quê? Um pouquinho, é uma pitada de cada experiência dessa que está fazendo o homem e a mulher de hoje. É que está te fazendo amadurecer mais rápido ou amadurecer com mais dificuldade. Ou viver no mundo da ilusão, que é o mundo material, acordado, vivo, o mundo ilusão. Ou no mundo real, que é quando a gente encosta a cabeça no travesseiro e parte para o plano espiritual, que a nossa realidade é aquela, e onde somos instruídos, trabalhamos, nos renovamos, nos tratamos, nos curamos, etc., e voltamos para essa mentira, que é essa mentira agora que nós estamos vivendo aqui, que ela é palpável, é material, ela não se sedimenta se você não tiver arquivo para isso. É por isso que eu sempre pergunto, ó, o que aconteceu no dia 7 de maio de 2022? Você lembra? Não lembra. Não lembra, só se você tiver uma agenda e lá e olhar, ó, no dia 7 eu fiz isso, isso e aquilo. Você não tem memórias curtas. Por que você não tem? Porque essa realidade aqui ela é renovada todos os dias. E se ela é renovada todo dia, sua realidade é num outro campo. E se você está dentro de uma doutrina religiosa, como a Umbanda, que tem pouca imprecação de mitologia, deusinho do fogo, deusinho de não sei do que, orixá de não sei da onde, e ela tem pouco mito para encher sua cabeça, fica muito mais fácil para você não perder tempo com coisas que são dispensáveis. E aí o tom vem da parte anímica. O que você trouxe de outras vidas? O que você realmente fez em termos de autoconhecimento para fazer autoanálise, se autoajustar, se criticar, não escutar sua mente biológica, ouvir a voz do amor, do coração, do espírito, da firmeza em dias melhores para você caminhar. E essa parte de maturidade espiritual que eu digo, só o tempo é que vai chaveando ela e vai abrindo ela para a gente. Então, a parte da mitologia da Umbanda, ela sintetiza nesses três princípios, que estão nos livros do Pai Mata lá, que um deles é Umbanda de Todos Nós, e o outro é Segredos da Magia de Umbanda. Esses dois livros têm uma parte mítica muito bacana, é um pouco superficial, mas é profunda, onde o Pai Mata vai na raça raiz, raça negra raiz, pega essa corruptela de nome e vem trazendo ela dentro da fonética e chega aqui ele dá de letra, ó, Umbanda é um termo de um processo muito maior chamado Umbandã, uma corruptela, e ele mostra essa identidade que a Umbanda tem em relação a outras religiões. E aí, para que a gente possa respeitar a religião do outro, não misturar Umbanda com Candomblé, Umbanda com Daime, Umbanda com não sei do que. Não, Umbanda é um negócio próprio, é uma linha própria, é uma vertente própria. Porque a maioria dessas religiões, eles não aceitam essa comunicação com espíritos que já viveram na carne. Eu já participei de várias escolas e não fui admitido em algumas delas porque eu não abria mão de usar da minha mediunidade, o meu corpo físico, para poder dar vazão à presença de espíritos. E essas escolas eram rígidas, escolas conhecidas, onde eles não aceitam esse tipo de comunicação. E aí que vem que o Zélio Fernandinho de Moraes quis em 1908, né? Criar um filo religioso onde o preto de senzala, e o índio tivessem voz.
E isso é de uma profundidade muito grande, porque eles vão ter voz através de quem? Do médium. Do médium feio, bonito, gordo, magro, estudioso, preguiçoso, etc., é através de todos nós. Por isso que essa Umbanda é de todos nós. Ela não se encarcera. Bobo é quem acha que sabe Umbanda, que é pai de Umbanda, que o que ele está fazendo está certinho, todo mundo está errado. Esse é o bobão, né? Bobo é quem acha que eu sou bobo, né? A Umbanda é assim. Bobo é quem acha que a Umbanda é boa, porque ela opera e não está nem aí. Então a parte mitológica que eu tinha para passar para vocês é essa. É curta. A nossa mitologia é bem curtinha. Nós não perdemos tempo com o folclore, com as fantasias, né? E acreditamos que Deus está dentro de cada um de nós. E esse Deus pode ser bom ou pode ser um monstro. Dependendo do que você coloca para fora, ele pode ser um Deus desajustado, assassino, cruel, etc. Porque quem faz maldade no mundo somos nós, tá? Quem implementa o mundo aí de guerra, de morte, de furto, desvio de renda, verba pública, somos nós, seres humanos. Então, esse Deus é que nós temos que tentar cultuar dentro da nossa mitologia mínima. Dei o recado aí em 27 minutos, né? É um tema mais profundo, mas se for arrastar, os vídeos vão acabar ficando muito longos. E a gente percebe que as pessoas não têm muito tempo hoje. Aí, Marcelão, alguma pergunta? Alguém quer algum esclarecimento? Tem alguma coisa aí? Essa pergunta é fácil de responder, porque quem faz a parte prática é o homem. Um homem carregado de fantasia, de fetichismo, de ilusões na cabeça, o ritual dele vai ser uma grande festa. Vai ser igual uma festa em Hollywood. Aonde ele puder inventar e colocar coisas que estão na mente dele, ele vai fazer isso, né? E aquilo vira um circo. E tem os que ouvem o plano espiritual, que é simples, que deixam a espiritualidade trabalhar. Hoje, nos rituais de Umbanda, que nós praticamos na Umbanda esotérica, os guias é que deram o trajeto. Abertura, defumação, uma palestra, limpeza dos corpos sutis com pólvora, etc., eh, pontos de elevação, pontos de sagração, pontos cantados, né? Pontos cantados de chamada, pontos cantados de firmeza, de corte de demanda. Os pontos é o nosso percurso, é nosso caminho, onde nós vamos. E ali os guias é que nos deram esses pontos. E a finalização e encerramento. É isso. Agora, passou disso, irmão, aí já está fora já está fora da minha percepção. E uma coisa que nós temos que entender também, e o Pai Mata deixa isso muito claro, é que na África tinha os ibejis, né, que são as crianças, que são os iores ou ioris. E aqui no Brasil, quando o africano chegou, ele quis criar uma representação desses espíritos de criança. E aí pegaram no catolicismo Cosme e Damião, São Cosme e São Damião. E o Pai Mata diz que esses espíritos não existiam no plano espiritual, mas de tantas pessoas acreditarem, como dizia Jesus, né, o que se cria aqui na Terra tem repercussão lá no plano espiritual. De tantas pessoas acreditarem, criou-se uma falange ligada aos iores, de São Cosme e São Damião, porque espíritos refratários da carne chegavam lá e iam atrás dessa falange, teve que criar um campo de habitação para eles. Então, respondendo a sua pergunta, o ritual de Umbanda, quando não é seguido dentro das normativas dos guias, é um ritual subjetivo dentro da capacidade intelectual do sacerdote. E se o sacerdote se permitir, o negócio vira uma festa, que não tem início, nem meio, nem fim, fica aquela loucura. Agora, com o passar do tempo, o nosso corpo também envelhece. Então, você vê que quando o cara está muito aguerrido, o terreiro dele tem muita bagunça, muita festa, etc., está novo. À medida que ele vai envelhecendo, irmão, ele não quer mais saber de ficar na fantasia, não. Ele vai enfrentar um negócio com um pouco mais de realidade. Ok?
Tá, esse bastião de entidades, de nomes, etc., né? O Molu é ligado às almas, né? E são dos cultos de raiz africana. Como eu disse, a Umbanda tem uma identidade. E a identidade da Umbanda é preto velho, caboclo, criança e Exu. E de preferência que se chame os mais altos chefes dessas falanges. Por quê? Outras entidades que estão dentro dessa falange, num grau inferior, inferior assim, não menosprezando, mas num grau de frequência energética mais reduzida, estão ali dentro. Estão ali, está o Marujo, está o Mestre Sabiá, está o Boiadeiro, está o Zé Pilintra, está o fulano de tal, está tudo ali dentro. Agora, é uma questão de opção, é o que eu falo. É a questão de opção. Você chamar aquilo que o astral indicou. E não é que não exista uma falange ligada ao Mulu, que é o orixá das curas, que é o orixá da morte para algumas religiões. Não tem problema nenhum com relação a isso. Só que dentro do nosso quadro de mitologia, que é muito reduzido, não tem essa necessidade. Por isso que você não vai encontrar em livro de protossíntese, livro de Umbanda, uma coisa muito específica para o Mulu, que é uma crença dos ritos de matriz africana ou afro-brasileira, como temos também as mitologias na questão dos índios, né? Dos índios brasileiros, indo-brasileira, como também tem de outras culturas. Você vê traço de tudo na Umbanda, até de budismo, você vai num terreiro de Umbanda, você vê muita coisa de Om, mantra, etc, mas na realidade a Umbanda só veio para renovar o que nós já tínhamos, ok? É engraçado que esses anos todos trabalhando com entidades espirituais, eu já ouvi muito dos caboclos dizendo que o planeta Terra tem muito chefe, tem muito cacique e pouco índio. E o mineiro gosta muito de contar caso, né? Nós aqui de Minas Gerais, nós gostamos muito de contar caso. E a gente percebe muito no povo mineiro que às vezes ele participa de uma conversa e não está sabendo de nada que está acontecendo. Mas ele quer participar, ele quer dar o palpite dele, e o ser humano é assim. Tem uma música do Doirã Barbosa que fala muito, né? Os pedreiros na hora do almoço, e aí eles começam a conversar sobre isso e aquilo, coisas que eles não entendem nada, mas eles estão ali conversando sobre aquilo porque já é da natureza humana. E quando se fala de Umbanda, as pessoas não conhecem, nunca foram, nem sabem o que é, mas tem o capeta, matança de bicho, etc. Mentira, não tem nada disso. Tem nada, tem nada. Eu, na minha caminhada dentro da Umbanda, eu vi matança, vi sim. Mas também vi terreiro que nunca matou nada, etc. E toca, que é o caso do Tués. Nós somos 13 anos de história, nunca matamos um bicho lá. E nem vamos matar, porque não precisa. Né? Porque essa busca por esse sangue ela pode ser substituída por outros sangues, né? Um sangue mineral, um sangue vegetal, um sangue, sei lá, um sangue anímico, um sangue de correspondência, de cor. O sangue ele pode ser substituído por várias coisas, né? Malha de ferro, é, corante vermelho, o sangue pode ser substituído. Não, mas se tiver um elemento água próximo, ele pode ser substituído por isso. Só que essa questão é antiga. Se você pegar o Velho Testamento, for lá em Moisés, lá, reis, etc., você vai ver que os caras matavam bicho, era assim. Era 1000 bois, sei lá quantas cabras, e etc., para poder queimar no altar do Senhor. E esse Deus, Yahvé, a igreja teve que matar ele rápido, porque esse Yahvé era o cão chupando manga. Ele gostava de sacrifício, né? E aí trocaram para um Deus que criou um espaço mais tranquilo para que as pessoas possam operar, principalmente na parte financeira. Vender o céu, o inferno, né? Céu e inferno é aqui mesmo, irmão. Lugar que você ganha 1.320 por mês. Você vai no supermercado e se você não bobear, os seus 1.300 fica lá só no supermercado, isso é o inferno. Não tem outro lugar que eu possa dizer que seja pior do que isso aqui, não. A não ser o inferno mental que as pessoas criam, né? Elas se adoecem tanto que elas criam verdadeiros infernos mentais. E quando você vê a pessoa falando muito mal de Umbanda, que Umbanda é coisa do capeta, não sei do que, pode saber que ele nunca foi.
ele nem sabe aonde entra no terreiro, mas é o tal do mineirinho que quer participar da conversa e não quer ficar fora do assunto, beleza? É, hoje nós temos essa rede de informações muito ampla que é a internet. Se você entrar na internet aí e escrever Umbanda, vai aparecer lá tudo quanto é tipo de percepção da Umbanda. E aí, cara, é uma coisa que eu uso muito. Será que eu faria essa coisa que o fulano lá está fazendo? Porque eu faço Umbanda já há muitos anos. Aí eu vejo o cara fazendo determinada coisa que eu acho um absurdo. A primeira pergunta que eu faço, será que eu faria um negócio desse? E a resposta é sempre assim: dependendo do seu grau de ignorância, você faça. Então, tipo assim, a ignorância impera, mas impera mesmo. E quando ela impera, a pessoa chega no borderline ali, ele chega na desesperança total de ter fé num Deus, numa crença, porque ele começa a testar, 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 e ele perde o controle. Por quê? O limitador das nossas ações são as nossas ações. Se você pega uma moto, dirige sem capacete em alta velocidade, você está testando as suas limitações e pode acontecer um acidente. Pode não acontecer nada durante 100 anos, mas pode acontecer um dia. E essas pessoas que perdem esse equilíbrio, principalmente ligado à fé, eles vão tentando buscar um Deus e um capeta que não existe. O cara vai atrás disso. Então ele fica ali em cima daquela loucura, Deus, um Deus externo, etc., um capeta imaginário. O cara fica caçando isso. Um dia ele encontra. Um dia ele encontra. Mas aí o tempo passou. Ele desgastou, ele queimou neurônio, ele fez muita burrada, ele não trocou com ninguém, ele não baixou a guarda, ele achou que ele dava conta, etc. E aí, quando ele vai correr atrás, as coisas ficam difíceis. Por quê? Você vê que hoje as pessoas não estão procurando mais show de terror a nível de Umbanda. Porque eles sabem que existem práticas dentro da religião de Umbanda que são simples, diretas, verdadeiras e que mexem com o seu íntimo. Eu abro um terreiro na terça-feira, igual terça-feira tem rir de criança. Eu abro o terreiro, entrego para os guias e eu sinto os efeitos dessa presença lá, que é o mais importante. E as pessoas vão e sentem também esses efeitos. É isso que eu acho que é o divisor de águas. Porque hoje nós temos as pessoas que estão buscando mais informação e elas não querem mais ficar pagando para tirar o capeta do corpo, Satanás, vai cansando. Eu tenho uma par de amigo que frequentava religiões onde o capeta tinha uma cadeira cativa, os caras cansaram. Por quê? Perderam dinheiro, perderam tempo e o capeta só ficava sugando, né, querendo mais. Então enche o saco, né? Então é isso, é mostrar a realidade de quem dirige. Se o cara que está dirigindo é fantasioso, ele tem alguma desarmonia, o terreiro dele vai ser desarmônico. Se ele luta para poder ficar harmônico, o terreiro dele pode ter alguma variação, mas vai ser aquele batido ali buscando o bem sempre. Ok? Cara, isso é um negócio, uma pergunta interessante, porque é o seguinte: se você vai num terreiro de Umbanda em busca de uma consulta, onde um espírito atua na parte anímica e física de um médium, o processo está bem resolvido assim, em termos de estrutura. Se aquele médium estiver ajustado, bem acompanhado de bons espíritos, a resposta vai vir desses irmãos que não têm mais corpo físico e estão ali para nos auxiliar. E a limitação? Aí você tem que passar por duas peneiras. Eu falo que nós temos a justiça espiritual e a justiça material. A justiça espiritual é o karma coletivo. Nós abandonamos nossa evolução no reino virginal e caímos na matéria e vamos ter que voltar para onde nós saímos. E tem a justiça material, que eu chamo de Dharma, que é a lei de compensação pelas ações que você faz. Tem até um filme chamado, não sei se é um filme ou se é um livro, Efeito Borboleta, e que a teoria é que a borboleta bate a asa aqui no Brasil, essa vibração dela vai repercutindo no planeta, circula e volta
para o mesmo ponto de saída. Se você está dentro da lei do Dharma e você veio nessa reencarnação para poder se ajustar dentro dessa lei por faltas coletivas, pessoais, interpessoais, na saúde, na psiquiatria, na psicologia, na matemática, na medicina, onde for, você vai ter que equilibrar esse desequilíbrio. E aí é a lei do Dharma que impera. E eu vejo que os guias são assim, ó, o limite para eles, para o bem, ele não tem limitação. Quando eu vejo o cara em estado terminal, como já fui em hospital, irradiado pelos espíritos, a pessoa no estado terminal, em momento algum, saiu da minha boca por inspiração espiritual, desânimo. Era sempre fé em dias melhores. Então, a limitação para o bem, é claro que não existe. É claro que não existe, porque milagres acontecem. E eu já vi centenas de milhares de milagres, se o termo apropriado é esse. Coloque-se na balança lá a caminhada kármica da pessoa, onde ele está, onde ele foi, e a solução que vem, assim, são coisas que inexplicáveis. Pessoa, no terreiro, pessoas que já foram lá, que não engravidavam. Não engravida, não engravida, não engravida, já fiz tratamento, já fiz isso, não sei o quê. O guia amarra uma fita ao redor da barriga da pessoa, faz uma oração, manda embora. E fala com ela assim, ó, volta daqui tanto tempo que você vai estar grávida. Olha, sem sacanagem. Eu já vi isso acontecer, assim, uma porrada de vezes. Como já vi também pessoas que tentaram engravidar, o guia amarrou a fita, volta, 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 volta e não deu. Então, tipo assim, não existe limite, Marcos. Qualquer problema é muito bem-vindo, porque, principalmente quando existe uma interação e aprendizado, os efeitos desses problemas são o aprendizado que todo mundo colhe. Então, a resposta é essa. Não, a pessoa procurou para a solução, não existe. Não existe limite. Existe sim, limite na pessoa. Aí eu acredito que sim, porque às vezes você está fragilizado. Uma letra que o guia te dá ali não é a que você quer ouvir, aí você já sai batendo sapato, puto, etc. Pedindo socorro, mamãe me ajuda, e não vai ser dessa vez. Fica para a próxima reencarnação. A sua pergunta já é uma resposta, né? Porque se você busca um ajuste e você não faz nada para que esse ajuste aconteça, automaticamente você vai ficar ali empatado no mesmo lugar. E aí, nós temos um basilar na Umbanda que é vencer a ignorância, o ódio e os apegos. Venceu essas três etapas, você se transforma em um outro ser humano. Se você venceu ódio, ignorância e apego, você se transforma na outra pessoa. Por quê? Porque essas três questões são as que atrasam a evolução e a maturidade do espírito. Se você não se você não tratar isso, você entra numa faixa de autossabotagem e autoalimentação do seu atraso. Então, igual você perguntou, poxa, eu quero isso, eu quero melhorar, mas eu carrego um campo místico negativo e umas atitudes negativas que me deixam nessa situação. Então, é autoalimentação. Eu quero melhorar, mas eu estou carregado de coisa ruim, eu não mudo as minhas ações, mas eu quero melhorar. E aí, o que vai acontecer na segunda etapa é procurar um culpado. Quem é o culpado? Ah, o Gustavo, que tem um terreiro lá em Belo Horizonte, é o Papa João Paulo II, é não sei do que, alguém vai ter que pagar essa conta. Só que quando a pessoa vê que a conta está sendo paga por ele mesmo, muitas vezes já não tem tempo mais dele correr para se salvar, porque o grau de ignorância, de apego, está tão grande que ele vai para a terceira etapa, que é a pior delas, que é o ódio. E aí ferrou, irmão. Aí o negócio fica complicado. Claro, aqui. Quando você é criança, a sua visão reativa de mundo é totalmente diferente quando você é jovem e principalmente quando você é adulto. E agora na fase que eu estou chegando agora, próximo a ser um idoso, né? Aos 60 anos você se transforma em idoso. Faltam 7 anos, mas quero chegar lá, se o astral se me permitir. Sua visão mística, sua visão anímica, ela vai morrendo. Por quê? Você
vai enfrentando tantas realidades no seu dia a dia, com o passar dos anos, que você não tem mais tempo para ficar fazendo papel de conta da carochinha, o folclore, etc. Você não tem mais tempo para isso, né? E detalhe, se eu sou seu pai e estou te criando, e eu chego numa idade que eu vejo que você está dando conta, você vai aceitar eu ir lá na sua casa, ser casado com filho, eu dar palpite na sua vida? Entrar lá e falar o que você tem que comer, que você tem que beber, que você tem que rezar, que você tem que beber água? Você não vai aceitar. É a mesma coisa do guia. Você vai amadurecendo, o que ele vai fazendo? Opa, já está dando conta. Vai ali, vai caminhando com as próprias perninhas, irmão. Pá, pum. Mas aí você quer, tipo, fazer o papel do filho que não quer largar o ninho, né? Aí você vai, ô guia, você não tá falando mais comigo. Ah, tá bom, velho. O mundo tá cheio de gente precisando de ajuda, você já tá dando conta. Vai cuidar da sua vida, irmão, né? Então, basicamente é isso. Assim, isso eu explicando de uma forma bem simbólica. Mas essa pergunta é sim para as duas. Você vai amadurecendo, os guias vão te deixando andar com as próprias pernas e eles se calam mesmo, porque você tem que virar guia. Você tem que amanhã, em espírito, estar em condições de poder administrar não só a sua vida, mas em espírito ajustar a vida de outras pessoas que ainda vivem na ignorância, no ódio e nos apegos. Combinado? É isso aí, galera. Isso aí, falamos durante aí uma horinha, né? Muito bom falar com vocês. Tenho certeza que esse grupo vai crescer. E vamos trabalhando, porque aqui é uma troca. Tudo que eu estou recebendo, eu estou dividindo. E me coloco na posição de que eu não sei muita coisa, mas para dar palpite eu sou bom. Sou um palpiteiro de marca maior, ok? Beijo no coração e até o nosso próximo encontro daqui a 15 dias. Saravá fraternal, na força da Umbanda, que assim seja.